revê-lo. Deus em Cristo abençoe o senhor de uma maneira muito especial, tanto o senhor quanto toda a sua família e o ministério, e dizer diante do presidente e diante de vocês que me disseram assim: pode vir à vontade. E eu não trouxe paletó e gravata, então eu não vim aqui trazer um modismo, tá? Eu vim porque eu fui enganado, né? Então, pastor, obrigado pela compreensão. E é culpa do Daniel. Vou ter que culpar alguém, irmão. Obrigado, pastor. Então, porque de repente você, não, pastor, trazendo uma nova moda. Não, eu sou assembleano e uso paletó e gravata. Mas aí disseram para mim, ó, pode ir tranquilo. E eu vim até sem meia, né? Mas não é moda, não, é que eu não trouxe mesmo. E que honra estar com vocês. Gutierrez, que é uma autoridade nesse assunto, eu disse ontem aqui, e você que não adquiriu o livro de Gutierrez, passa lá depois. Pena que ele só trouxe o Medo dos Evangélicos, né? Mas tem também o Pentecostes, tem o Espírito e a Palavra. E eu já quero aqui, com toda a dedicação, estamos num assunto extremamente pertinente, mas você que gosta de história do pentecostalismo, tem um pastor brasileiro, assembleano, que escreveu um livro chamado Pentecostalismo Brasileiro, pastor Ezequias Soares, um livro que traz uma história profunda, um livro maravilhoso. Gutierrez já esteve lá, eu vou estar com eles em setembro, numa escola bíblica também. E você gosta de teologia pentecostal, pastor César, que esteve na convenção, com material César Moisés, um material maravilhoso sobre teologia carismática. Então, nós, de fé cristã, de corrente pentecostal, nós temos muitos materiais e bons materiais que os irmãos podem estar adquirindo. Você que é jovem, Robert Menzies tem um livro sobre Pentecostes, essa é a nossa história, né? É um livro maravilhoso que você vai ser muito abençoado. Eu agradeci os irmãos e precisamos fazer menção dessa orquestra e desses músicos aqui, e do coral, ensaiadozinhos assim, negócio top demais. Eu gosto demais de coisa boa. E vocês, ó, que medley, muito bom. Eu quero ler com os irmãos um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João. Na verdade, é o mesmo texto de ontem, que eu pretendo dar continuidade e também aplicar a respeito deste revestimento, né? O fórum foi maravilhoso e perguntas extremamente pertinentes ao assunto, né? E jovem é benção, né, irmão? A pergunta do namoro pentecostal, hein, pastor? O senhor saiu legal, hein? Eu gostei da resposta, né? Outro dia me perguntaram assim, no encontro de casais que eu faço com minha esposa: pastor, como que um casal pode apimentar a relação? Eu disse: pimenta do reino. Está explicado, irmão, né? E aí, do reino, eu falei: pimenta do reino de Deus. Você vai ficar mais crente, né? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, aqui, lá na nossa cidade, a nossa igreja, a gente faz muitos fóruns, muitos eventos assim de perguntas, irmão, e a galera vai para ver o parquinho pegar fogo mesmo. E eu pensei que aqui ia sair blasfêmia com o Espírito Santo, xenolalia, glossolalia, um bocado, mas vocês foram assim, legais, intelectuais, pontuais, né? Parabéns.
Deus abençoe vocês. Capítulo 14 do evangelista João, versículo 16 e 17. Eu vou ler esse texto que li ontem e vou trabalhar dentro de uma temária, ou melhor, dar continuidade à temária que eu trouxe ontem, e depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, que é o Gutierrez, que vai vir ministrar depois sobre um tema. Hoje é línguas, né? Hoje você não fala? É mesmo? Já falou. Muito bem. Capítulo 14, versículos 6 e 7, 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Assente-se, por favor. Eu estava observando o fórum, e de fato é um assunto fundamental para nós como cristãos, e os pastores e mestres aqui, com muita precisão, responderam às perguntas que trouxeram, e é assunto para seminários e seminários, né? Eu vinha falando com o Gutierrez, se você observar só o Atos capítulo 2, só o Atos capítulo 2, e você fazer uma análise teológica e exegética, do ponto de vista pneumático, né, obviamente, você tem ali uma construção para muitos assuntos, e eu quero nessa oportunidade, como eu disse ontem, ser prático, que é a nossa ideia. Afinal de contas, a vida cristã, na sua compreensão, na oralidade da palavra, na expressividade da palavra, no conhecimento daquilo que está sendo exposto, mas ela é vivida de maneira empírica, experiencial. Vocês ouviram aqui hoje e ontem também algumas experiências, e tem experiências que a compreensão, né, o intelecto do outro não alcança, uma experiência muito pessoal, algo que Deus permitiu alguém viver, né? E dentro dessa perspectiva, eu quero hoje trabalhar na ideia da aplicação propriamente dita mesmo, daquilo que nós vivemos. Então, vou falar um pouquinho da continuidade da ministração de ontem, que foi o relacionamento com o Espírito Santo, e trabalhar um pouquinho a questão do revestimento do Espírito Santo. Olha só, ontem eu trouxe aqui o conhecendo para se relacionar, quem é o Espírito Santo, e também observamos que ele nos direciona e nos guia, e ele quer comungar-se conosco. Tiago escreve que ele anseia por nós, né? Então, quando Jesus trouxe este capítulo, ou estas palavras do capítulo 14 aos discípulos, Jesus disse que eu rogarei ao Pai e vos dará um outro Consolador, que vai estar com vocês, em vocês, dentro de vocês, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja sempre. Então é nessa conotação que eu trabalho a habitação. Logo, habitar, ou ser um ambiente habitável para o Espírito Santo, ou traduzido como
morada do Espírito Santo, ele mora aí dentro, ele se relaciona com você, que eu trabalhei ontem, quando Jesus disse, quando o Mateus 1 disse que ele é Deus conosco, Emanuel, então Jesus com eles, agora é o Espírito Santo em nós. Então percebe que hábitos é o cotidiano. Por exemplo, na minha casa, eu, minha esposa e minhas crianças, nós temos um hábito. Um hábito. Se eu mudar da cidade, ou mudar da casa, uma outra pessoa morar naquela casa, aquela mesma casa vai ter outro hábito, ou outros hábitos. Então, quando nós éramos, abre aspas, do mundo, quando alguém é do mundo, tem um hábito. Aceitou a Jesus, passa a ter outros hábitos. Pastor, troca em miúdos isso. Maneiras, resultados, a vivência. Lá no mundo, uma vivência, resultados, maneiras. Na igreja, servindo a Jesus, outros resultados, outra maneira, outra postura, ou aquilo que nós conhecemos como testemunho. Agora, uma vez que aceitou a Jesus, reconheceu como Salvador, recebemos o Espírito Santo. Então ele começa a habitar em nós. Aí os nossos hábitos já são do Espírito Santo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que enfatiza Cristo, trouxemos o caráter de Cristo nas nossas atitudes. Então quem é do mundo revela o que o mundo tem. Nós, cristãos, temos o Espírito Santo, revelamos ao mundo o que temos, o Espírito. Você já deve ter ouvido essa frase ou essa conotação de ordem social, que por onde andas, revelas o que procura. Dentro de um contexto social, você é a média das 4 ou 5 pessoas que estão no seu entorno. Pastor, o que é isso? Isso pode até ser um processo de endoculturação, ou seja, a adaptabilidade que nós temos no convívio de alguns lugares, ela é muito rápida e pegajosa, né? Por exemplo, você é mineiro, tem alguém aqui do Rio de Janeiro? Ou tem alguém aqui lá do Nordeste? Tudo mineiro aqui então? Ok. Se você for para o Rio, por exemplo, e ficar lá no Rio 1 ano ou 2 anos, irmão, você vai voltar chiando. Deus, Jesus, né? Se você ficar em Minas, eu no caso, paulista, né? O Jazz, paulista também? Paulista. Ou paulistano, se você ficar em Minas, irmão, você vai para casa, o aiso, você leva, né, essa expressividade e tal. Isso é endoculturação. Lá, eu tenho uma congregação que nós atendemos que 80% é mineiro. Os irmãos migraram, né, daqui de Minas e foram para São Paulo e moraram num bairro, e lá tem uma congregação. E eu brinco com eles, que eu digo, aí a igreja tem uma descida assim, eu falei, irmãos, jogar um queijo aqui dá briga, e o pessoal ri e tal. São mineiros e tal. Então, observe que o ambiente ele vai me trazendo hábitos, ok? Eu quero traduzir tudo isso que eu estou desenhando para você em frutos, em resultados. Então o jovem com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ele tem resultado do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 diz que nele vivemos, somos direcionados por ele. Então, se nele vivemos, a nossa vida está correlacionada, de acordo, até fundida, né, nele. Então, é dentro dessa ideia que eu quero trabalhar sobre os hábitos que temos, revelam quem habita em nós. Os nossos atos
revelam quem habita em nós. Aí se você der uma olhada bem rápida para esse jovem, olha para ele e olha para mim, não diga nada. Pelas atitudes deste, quem é que habita aí? É só uma pergunta retórica, não responda nada, é só para nós termos uma ambiência disso aqui. Aí dentro dessa ideia de frutificar, quem se relaciona produz, quem se relaciona frutifica. Então fruto é o resultado, ou é aquilo que você produz, é aquilo que externaliza o meu relacionamento com o Espírito Santo. Se andar na carne, externalizo as obras da carne, tenho resultados carnais. Nós vamos ler o texto daqui a pouco sobre isso. Então, andar no Espírito, eu tenho resultados do Espírito. Então, nós somos terrenos, estamos em uma cultura terrena, comércio, política e etc. e mais, mundo acadêmico, terreno, mas precisamos ter frutos do Espírito. Então agora eu quero pensar com você, pautando-me desse assunto, que o Paulo escreve isso à igreja da Galácia. Se você abrir o texto, ele vai ficar melhor ainda. Por favor, localize lá, Gálatas capítulo 5, eu quero ler isso com você com muita precisão. Antes, porém, quando falo de relacionamento, falo de revelar o caráter de Cristo. Pois não? É mesmo? Eita, desculpa aí, sonoplasta. É que ele pediu para eu falar mais perto. Eu tenho dificuldade de falar assim pertinho, mas eu vou dar um jeito aqui. Desculpa aí, tá? Depois o Gutierrez te dá um livro, tá? O fruto do Espírito é a demonstração do Espírito, tá bom assim? Do Espírito, obrigado, desculpa, gente. Do Espírito na vida do crente. Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, que eu vou ler com vocês daqui a pouco, ele apresenta o fruto do Espírito individualmente. Olha que coisa interessante isso. Entretanto, o apóstolo relaciona 9 virtudes que auxiliam os crentes a serem parecidos com Cristo. Ou seja, o cristão cheio do Espírito Santo, daqui a pouco eu vou falar sobre a hermenêutica lucana, a hermenêutica lucana em Atos, que é o DNA missional, é a tarefa da igreja do ID, da evangelização, a capacitação para a evangelização. Quando o crente, ele parecido com Cristo, ele revela Cristo, ele tem um modelo de Cristo, ele se faz notável. O Cristo em sua vida, é o viver com evidência. E o fruto do Espírito é isso, é visto nas minhas obras e nos meus comportamentos. Você percebe que as palavras, elas convencem. Quem for um bom orador, tiver uma boa prédica, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então o cristão, ele não tem que viver no vivo que digo, ele tem que viver vivo que vivo. Ou seja, as suas obras, tá certo? Então nós devemos lembrar de que o caráter e as ações de Cristo são o exemplo de santidade que Deus deseja implantar na vida do crente através da atuação do Espírito Santo. Obras da carne. Então quem faz é a carne, somos nós. Fruto do Espírito é a ação dele em nós, certo? Ok. Dito isso, o que Jesus está chamando-nos de uma visão mais prática é para frutificarmos. Só que fruto, gente, não é a própria árvore
que se alimenta do fruto, mas é alguém que se alimenta do fruto da árvore. Diante dessa perspectiva, eu faço aqui uso das palavras de Warren Wiersbe, né? Ou Warren Wiersbe, um comentarista, você deve conhecê-lo. Ele diz que devemos lembrar que esse fruto é produzido para ser consumido, não apenas para ser admirado ou usado como enfeite. As pessoas ao redor estão famintas de amor, alegria e paz e de todas as outras graças do Espírito. Quando encontram esse fruto em nossa vida, percebem que temos algo que lhes falta. Não damos fruto para o próprio consumo, mas damos fruto para outros se alimentarem, ajudados, serem alimentados e ajudados, e para que Cristo seja glorificado. A carne não. Os resultados que a carne produz atraem louvor ao próprio homem, mas não é capaz de produzir fruto que glorifique a Deus. É preciso ter paciência, um ambiente agradável, espírito, andar na luz, possuir a semente da palavra de Deus e ter um desejo sincero de honrar a Cristo. E não precisa nem falar sobre as igrejas e os ambientes que produzem obras da carne. Pessoas que produzem obras da carne para si mesmo, para sua imoralidade ou com imoralidade, né? Mas quando eu começo a entender esse processo do andar no Espírito, que tem um apontamento para um outro percurso, para um outro caminho, para uma nova realidade de vida, e essa nova realidade de vida, ela é despir-se do velho homem, aquele que andava na carne, agora anda no Espírito, para a produção de frutos. Pastor Antônio Gilberto, comentando a respeito do texto de João capítulo 15, que é o texto que Jesus fala sobre essa frutificação que nós podemos dar nele. Pastor Antônio Gilberto traz a seguinte conotação, que o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em outras palavras, o fruto do Espírito no crente é a existência de um caráter semelhante a Cristo, um caráter que testemunha Jesus, ou seja, revela Jesus no seu viver diário. É a expressão externa da natureza santa de Deus no crente, ou seja, o desdobre da vida de Cristo manifesta no cristão, que é um exemplo muito prático e muito claro, assim, muito simples. Você que trabalha com pessoas, você que trabalha com gente, comércio, etc. e mais, se você faltar do serviço, não, hoje eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar não, e aí Jesus vai no seu lugar, você não vai trabalhar, e Jesus vai no seu lugar, aí no outro dia você vai, 10 minutos depois alguém fala assim: nossa, mas ontem você estava tão diferente, educado, tranquilo. Se acontecer isso com você, obviamente que é um exemplo hipotético, você não está sendo um cristão. Quem já leu aquele filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ou o livro, né? Nos Passos de Jesus, né? O Tiniel, meu garotinho, assistiu esse filme uma porção de vezes, né? Ou seja, é um filme que nos leva a uma reflexão de, será que Jesus faria isso? Então, eu estou falando ainda dessa habitação. Daqui a pouco vamos ler o texto, mas olha só, em contraste com o andar no Espírito, Paulo trabalha a questão das obras da carne, e ele está contrastando isso, porque Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação de amadurecimento na vida do crente. Se bem observado, podemos notar a amplitude desse fruto em várias áreas, e eu vou trabalhar pelo menos as 3 áreas que os frutos, os cheios do Espírito Santo, os resultados de termos o Espírito Santo pode causar. Mas vamos localizar o texto lá, Gálatas capítulo 5.
versículo 20, vamos ler do 16. Digo, porém, na versão que eu tenho aqui, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha que texto claro. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Eu gosto dessas coisas semelhantes a estas, porque Paulo sabia que a gente ia inventar mais obras da carne. Que ter mais obras da carne ainda ao longo do processo da humanidade, né? E aumentar as práticas que desassocia-nos, que é contraste, que é paradoxal ao Espírito Santo, ou ao Espírito de Deus, né? Que desagrada a Deus. Aí ele diz assim, versículo de número 21, e semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, de que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é, vamos lá, 1, 2, 3 já. Contra estas coisas não há lei, os que são de Cristo, ok. Você percebeu que existem algumas diferentes versões aí, depois eu vou falar um pouquinho dessas diferenças de versões, mas olha só, gente, esse fruto, ou estas palavras, dias atrás alguém disse assim para mim, pastor, como que eu posso entender esse fruto do Espírito? E aí tem 9 características, 9 palavras, 9 manifestações, 9 reações, né? Como é que eu vou entender isso? É como se você apanhasse uma laranja, não sei se você já viu essa linguagem metafórica, né? Essa metáfora, você apanhasse uma laranja e tivesse os gomos lá dentro, então a laranja é o fruto, e os gomos são essas ações, essas manifestações, estes resultados nossos, ok? Então, olha só, essa tríplice no conjunto, se você dividir 3, 3, 3, as 3 primeiras, por exemplo, dizem a respeito à nossa atitude em relação a Deus. A segunda já vai lidar com os relacionamentos sociais. E o terceiro grupo, descreve os princípios que guiam a conduta de um cristão. Então, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com os pares, com os outros, e a minha atitude individual como cristão. Então eu quero trabalhar bem resumido isso, você já estudou a respeito desse assunto, mas eu julgo ser necessário por conta daquela frase que eu trouxe ontem aqui, do jovem desejar ser cheios do Espírito e não consegue permanecer, porque não cultiva isso, ou seja, a vida dele não tem estes resultados, ok? Então olha só, esse relacionamento com Deus, amor, alegria e paz, em algumas versões diz caridade,
caridade, alegria e paz, na tríade da divisão das 9 virtudes do Espírito, que eu disse a vocês agora aqui, essa primeira é no nosso relacionamento com Deus, composto por amor, gozo e paz, ou caridade, alegria e paz. Então o amor aqui é caridade, o gozo aqui é alegria e paz é a paz, né? Pastor, como entender isso? Então olha só, justifica-se assim que o Espírito Santo aloca o amor de Deus em nossos corações, a alegria dele em nossa alma e a paz que emana dos céus em nossa mente. Olha só, o amor de Deus, o Espírito Santo aloca o amor de Deus em nossos corações, certo? A alegria dele em nossa alma e a paz dos céus, emanada dos céus, na nossa mente. É coisa que o céu me dá pelo Espírito. Eu tenho esse fruto. Alguém olha para você e fala: nossa, você é tão amoroso. Aí você pensa: se não é o Espírito Santo. Nossa, mas que alegria é essa? Você diz: se não é o Espírito Santo. Mas que paz é essa? Se não é o Espírito Santo. Irmão, dê uma olhada para você. Se não é o Espírito Santo na sua vida, já ter matado um hoje. Se não é o Espírito Santo, estava com uma cara emburrada. Olha que sorriso bonito. Mas tem gente que é feio mesmo. Mas olha, então, que cara de paz é essa, mesmo em ambientes de situações adversas, intempéries, né? Às vezes quando olha para você e fala: não, você não é normal, não. Você diz: não, é que eu sou cheio do Espírito Santo. Porque de fato e de verdade, por exemplo, o amor de Deus, o Espírito Santo aloca o amor de Deus em nosso coração. Agora vamos apanhar esse amor nos relacionamentos interpessoais. Irmão, tem gente que é amável. Conhece alguém? Você não conhece alguém amável? Amável. Nem você é amável? Beleza. Agora tem gente que é inamável. Acho que nem existe essa palavra, né? Inamável. Ou seja, tem gente que você não dá. Lembra de ontem que eu falei aqui do grupo do Islã? Os xiitas, aí tem na igreja, no pentecostalismo, os chatos. Então, o inamável, aí mesmo assim você ajuda, está do lado, está ali, e alguém não sei como é que você consegue amar aquela pessoa. Você diz: é que eu sou cheio do Espírito Santo. É interessante, me permita contextualizar isso aqui. Quando você apanha, por exemplo, Atos capítulo 3, tem 2 homens ali, discípulos de Jesus, ainda não apóstolos, né, propriamente dito. Eles vão para o templo orar. Quais são eles? O João e o Pedro. Irmão, a Bíblia diz: e subindo juntos a oração. Imagine 2 camaradas de personalidades gritantemente diferentes, juntos, indo orar. Eu acredito que só por conta de ter passado pelo Atos 2 mesmo, porque se não tivesse passado pelo Atos 2, não daria conta de subir a oração juntos. Eu gosto sempre de dizer isso aos irmãos lá sobre os nossos relacionamentos. Por quê, pastor? Porque as nossas diferenças não podem ser causas de divergências, mas pode ser causa de convergência para melhor convivência, para que não se torne nem deficiência. Então, esse amor alocado dos céus, de Deus em nosso coração, né? E é interessante que já começa no amor, que é a maior dádiva, é a maior de todas as virtudes. Então, todos os outros vão ter fruição através dessa base, que é o amor. Então o jovem cheio do Espírito Santo, ele tem essa manifestação. Então diga para quem está do lado: mesmo sendo o que você é, e eu sendo quem sou, eu te amo em Cristo Jesus nosso Senhor. E diga para ele: se não gostar muito de mim, você corre o grande risco de ser meu vizinho no céu. Então vai suportando aí. Escute bem, dentro dessa ideia que o amor abre as
vias, para os outros frutos, né? Nós desfrutaremos da paz, desfrutaremos da alegria, se emergirmos no amor, tá? A segunda situação aqui é a alegria, reações da alegria, que emana de Deus. Quando você faz uma exegese aqui da palavra alegria, né? E fazer exegese, meu irmão, não é para esfriar crente, não. Às vezes eu ouço umas baboseiras na internet aí, né, de pregadores fazendo apologia à ignorância. Que exegese o quê? Tem que ter poder. Não, exegese é a compreensão. Exegese é guiar fora. Ou seja, você apanhar uma palavra, os mestres aqui sabem disso. É você guiar uma palavra para fora, ou seja, para a sua explicação, revelação, sua raiz etimológica. Exegese, não é nada demais, não. Eu não gosto desse negócio de exegese. Sabe nem o que é exegese? Isso é apologia, é uma ignorância. E nós, como pentecostais, nós amamos a palavra, amamos a letra. Aqui não tem esse negócio da letra mata, não. A letra lá é a lei. Aqui nós amamos a palavra, amamos a letra, conhecemos, tem mestres aqui, e vocês vão continuar cheios do Espírito Santo, mesmo aprofundados na palavra. Fica aqui um conselho pastor, de um jovem pastor para vocês, né? A teologia não apaga o fogo, ela só apaga o fogo estranho. A teologia, ela incendeia, ela traz para nós esse conhecimento genuíno e puro das Escrituras. Amém? Você pode glorificar a Deus aí? Pastor, glorifiquei a Deus, agora o que eu faço? Vai PBD. Agora o que eu faço? Matricule-se na escola teológica da igreja, né? Afinal de contas, cadê os alunos da IBD aqui? Deixa eu ver. Você que não é aluno da IBD, sinta vergonha agora por 15 segundos. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho de vergonha. Aí já está bom. Tá bom. Passou? Pronto, passou. Então a palavra alegria, quando você faz uma exegese dessa palavra, né, de origem grega, é chará, ou chara, como queira na sua expressão, né, que traduzindo é satisfação. Então esse termo bíblico constitui uma alegria originária, que não das coisas terrenas. Irmão, vamos ser sinceros, nossa vida não é feita só de alegrias. Você vai ter aí no pacote existencial de sabores, percalços, angústias. Outro dia uma menina chegou lá na sala pastoral e falou: pastor, minha vida acabou, mas angustiada. Eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu com essa menina? Aí estava minha esposa, estava a mãe dela. A menina: minha vida acabou, eu não sei mais o que fazer. Eu falei: quantos anos você tem, garota? 16. Eu falei: e aí que eu não quero mais viver. Lastimável a situação, sem alegria, sem perspectiva. Eu disse: minha filha, por que você está assim? E vocês não vão acreditar, porque eu não acreditei na hora. Ela falou: por quê? Fulano me largou, pastor. Sério? Você ri porque não foi contigo. Aí a menina apavorada: fulano me largou e tal. Eu falei: qual fulano? O fulano, filho do Fuscano. Eu falei: é, pastor. Não, te largou não, minha filha. O que é, pastor? Você foi liberta. E a menina chorou e tal. E a mãe disse assim: pastor, o que a gente faz? Eu falei: minha filha, olha para mim aqui, você precisa ir para a Bíblia. Ela: mas eu já venho para os dominical, pastor. Eu falei: você precisa entender a Bíblia. Mas o que a Bíblia diz, pastor? Eu falei: a Bíblia diz: ame o próximo como a ti mesmo. Aí a ficha dela é que demorou a cair, igual a sua, demorou a cair assim. Ela: próximo? Eu falei: quantos anos você tem? Ela: 16. Eu falei: minha filha, com 16 não era nem para estar buscando um varão, buscando um varal de roupa para recolher. Com 16. Aí a menina triste.
Eu não sei se acontece aqui em Minas, pastor, mas eu estou sendo bem prático. Não sei o que acontece aqui em Minas, mas lá em São Paulo, quaisquer dissabores e tristezas fora da igreja, refletem da igreja. Não quer reger mais. Eu não quero mais liderar também, porque a menina lá largou de mim, eu estou... Vai caçar um serviço, cara. O que é isso? Então, quando eu entendo essa ação do Espírito Santo, esse fruto, estou sendo bem prático mesmo, no seu cotidiano, essa manifestação frutífera, eu digo assim, não largou de mim, pastor. A menina lá, não, eu não perdi aquilo. Aquela situação não é que não deu certo, é Deus me guardando. É um livramento da parte de Deus para eu não perder espiritualidade. Não, você viu aqui como é que é namoro pentecostal? É no fogo do Espírito. Escuta aqui, por favor. Dentro dessa alegria que Paulo vem advertindo à igreja da Galácia, me remete a uma alegria que ele disse para a igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 4, quando ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu fico, Paulo, como alegrar sempre? Aí ele me explicou, no Senhor, porque as coisas de fato lhe entristecem, mas quando a minha alegria é originária dele, irmão, nada aqui embaixo me entristece. E nós estamos num ambiente, é uma escola, mas é pentecostal. Tem alguém aqui que recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo? Pronto, recebe aí, gozo, alegria do Espírito. É interessante que essa alegria, ela é encontrada onde, pastor? Se as coisas estão perdendo, se as coisas estão difíceis, irmão, ela é encontrada na sua salvação em Jesus Cristo. Posso perder o emprego, mas estou salvo. Não deu certo isso aqui, mas meu nome está no livro da... É disso, é essa manifestação acalorada, enfervescida do cristão, dessa alegria que emana dos céus para nós. Amém? Uma alegria inefável, indivisível, né? Como aqueles que gostam de gastar aí o português. Terceira, para termos, para vivermos esse fruto, né, originário de Deus para nós, que o Espírito Santo vai trazendo no nosso coração, é correlacionado, né? Alegria é a palavra paz. É a palavra paz. E o termo paz, na sua raiz, a palavra grega é eirene, que significa harmonia, concórdia, reconciliação. Assim, a paz que o fruto do Espírito proporciona está bem distante da paz que o mundo almeja. Essa paz que o Espírito promove no coração do crente faz com que, em meio aos vendavais da vida, ele pode ter paz. Eu gosto demais quando Paulo escreve à igreja de Filipos, diz que é a carta da alegria, né? Filipenses é a carta da alegria. Ficou chateado? Lê Filipenses. Estou triste? Lê Filipenses. A carta da alegria. Aí Paulo escreve assim: a paz que excede a todo entendimento. Pastor, que paz é essa que excede a todo entendimento? Que quaisquer técnicas terapêuticas, seja das ordens da psicanálise, da teoria psicanalítica, ou da ciência da psicologia, ou até do processo medicamentoso da psiquiatria, aqui é uma paz que excede. É alguém fala assim, que paz é essa? Você diz, não tem explicação. Mas que turbilhão é esse, você em paz? Não tem, é uma presença do Espírito Santo aqui dentro que me traz paz. Você já passou por isso? Já viveu isso? De alguém olhar e você ter tudo para se desesperar, mas você ainda ter paz. E essa paz só é encontrada quando o crente passa a andar pelo Espírito, porque a paz é fruto de uma vida repleta
do Espírito Santo. Stanley Horton, não sei se é essa a expressão, né? Stanley Horton, ele tem uma teologia sistemática na área da pneumatologia, ou sobre o Espírito Santo. Ele, quando faz um comentário sobre isso, eu anotei isso aqui. A palavra grega eirene, segundo Stanley Horton, inclui a ideia de harmonia, saúde, integridade e bem-estar. Olha que coisa linda isso. Então, em nossos relacionamentos, devemos viver isso comigo e com todos. A igreja é um corpo. E vai ter gente que vai sentar perto de você, num culto de jovem, atribulado. E os atribulados são contagiosos nas suas atribulações. Aí você, em paz, ele vem daquela alfinetada, pá, e você, em paz, cheio do Espírito Santo. O segundo bloco que eu quero tratar com você é agora falando desse relacionamento com o próximo mais diretamente, que se faz notório que a ação do Espírito Santo na vida do discípulo visa não apenas a edificação e aperfeiçoamento de si mesmo, mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o próximo. Quer ver um negócio muito prático aqui, uma lição muito prática de uma juventude que tem o Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo e demonstra isso nos seus frutos. Olha só, você voltaria num culto que você se sentasse do lado de você mesmo no culto anterior? Ei, pastor, confundiu minha mente agora. Não. Você voltaria num culto e se assentasse do lado de você mesmo no próximo culto? Estou falando de quê, pastor? Estou falando disso. Receptividade. Criar um ambiente favorável. Que às vezes o jovem vem para a igreja e o nosso culto, se você basear naquilo que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 5, louvores e hinos, ou seja, é barulho, é movimentação, é alguém, aleluia, outro, glória, e tal, aquela manifestação toda. Imagine quem vem pela primeira vez. Como é que se sente? Nossa, meu, o que é isso? Meu Deus. Eu já tive essa experiência de ouvir alguém relatar isso. Não, pastor, a primeira vez que eu vi, você não é louco. Tudo doido na igreja. Então, esse relacionamento, essa recepção que você dá, traz o que essa pessoa, pastor? Um ambiente confortável, um ambiente amigável, e ela fica, ela permanece, e aquilo que os céus está produzindo do altar para a igreja, ela vai conseguindo absorver, porque o ambiente foi trabalhado, ok? Dentro desse contexto com o próximo, olha só, a primeira palavra que eu quero trabalhar aqui, longanimidade, depois benignidade e depois bondade. Bem rápido aqui, olha só, quando Paulo escreve isso, está lá no versículo 22, essas palavrinhas aí, ó, longanimidade, benignidade e bondade. A longanimidade é você suportar as contrariedades do próximo, e se bem observada na Bíblia, esse termo longanimidade tem a definição de paciência, tolerância e constância. Paciência, tolerância e constância. É o ser paciencioso. Então essa virtude concede aos discípulos de Cristo a capacidade de suportar com firmeza as contrariedades em benefícios de outrem. Talvez você está aí olhando e dizendo, pastor, pera lá, essas manifestações, esses resultados, esses hábitos, esse fruto do Espírito que eu preciso produzir, eu vim numa escola para eu ouvir sobre
pentecostalismo. Você viu que as perguntas aqui foram feitas sobre a história do pentecostalismo, as experiências que as pessoas teve, as línguas estranhas como evidência. Aí, às vezes, nós focamos só no movimento, aquilo que eu chamei ontem de extraordinário. Mas você percebe que a ação do Espírito Santo não é um fim em si mesmo. Ou seja, foi batizado? O quê? Fala língua estranha? Então, meu irmão, você já é o crentaço, você já está. Não, o Espírito Santo em nós. Se você observar a escrita de Paulo nas suas cartas, é tudo para aperfeiçoamento, é tudo para edificação. Quer ver um processo? Olha que coisa interessante isso. A hermenêutica lucana tem um livro de Roger Strondardt, que fala sobre a teologia carismática de Lucas. É muito interessante. No capítulo 5, salvo engano, ele trata sobre essa missão da igreja, essa obra missional da igreja. Então, a visão de Lucas, na perspectiva do Espírito Santo, ou pneumática, ou pneumatológica, né, como queira entender, é para o avanço, o id, a capacitação. Lembra do texto que foi lido aqui, Lucas 24? Quando Jesus disse aos seus discípulos, lá nos últimos versículos, para que eles permanecessem até que do alto pudessem ser revestidos de poder. Eu fiquei pensando, que poder é esse? Pastor, que poder é esse? Para que receber esse poder? Para que ser revestido? E você sabe, eu só vou repetir aqui o que os teólogos e os pastores sempre lhes ensinam, que eu estou vestido, está vendo? Essa camisa está me vestindo. O pastor aqui está com o paletó, então ele está revestido. Pastor, traduzindo, é um vestimento a mais. É uma vestimenta a mais. É mais uma. Para quê? Para eu ficar assim, está vendo como eu sou revestido? Não, eu cuspo fogo e babo azeite. Não é essa a intenção. Tanto é que eu estava lendo minuciosamente o capítulo 2 de Atos. Você percebe que foram vistas línguas como de fogo na cabeça dos outros. Ou seja, um via na cabeça do outro, o outro via na cabeça do outro. Não era ninguém falando, olha como é que tem uma língua de fogo aqui na minha cabeça. Não, era o outro que dizia, essa língua de fogo na sua cabeça. Ou seja, o revestimento não era para autopromoção, mas era para estar capacitado ainda mais para declarar Cristo a todos. E aí, você conhece a história de Atos, quando começaram a falar aquelas línguas idiomáticas e as pessoas dos outros países começaram a entender? Agora, sabe onde é que chegaram? Samaria. Por que chegaram em Samaria? Se você observar a ordem natural das coisas, ninguém pregaria para os samaritanos. Então o revestimento veio para quebrar aquelas divergências teológicas e tradicionalistas que tinham, ou religiosas que tinham. Olha que coisa linda quando o Espírito Santo reveste alguém. Quando o Espírito Santo reveste alguém, meu irmão, vamos usar um português bem claro aqui, você vai para cima mesmo, você prega mesmo. Pastor, na faculdade, prega mesmo. Pastor, em os ambientes que você você não faz aquilo que nós chamamos de acepção, né? Você vai dar o seu, abre aspas, máximo. Você vai pregar. Estou falando nós, como cristãos. Agora, nós temos algo a mais. Quando você fala, o Espírito Santo está nas suas palavras. Agora, escute bem. Dentro da constância, dentro desse fruto chamado paciência, eu quero levantar algo aqui que outro dia me trouxeram lá na igreja. Pastor Otoniel, estou falando de Jesus, estou cheio do Espírito Santo, estou anunciando Jesus para a pessoa, mas ela não quer ouvir.
O que eu faço, pastor? Aí alguém diz: não, tem que insistir, tem que falar até o fim. Eu tive experiência X, experiência Y. Ok. Agora, você parou para considerar o que Jesus disse aos seus discípulos quando chegarem nas cidades e nas casas, Mateus 10, e não forem bem recebidos, bate a poeira. Eu parei para pensar nisso. Que tolerância é essa? Até quando essa paciência vai? Porque vamos ser sinceros, aqui, só para nós aqui, você já chegou a dizer assim, ó, eu não falo mais de Jesus para fulano, ele que vá mesmo é para o colo do capeta, não falo mais. Parece que dá aquele, quase que um ranço. Rapaz, o cabra sabe o caminho. Fica aquelas exclamações autojustificáveis, né? Já conhece a igreja, desviou porque quis, e pá. É a capacitação, o revestimento para a evangelização. Você tem essa longanimidade. Agora pense nisso. Até quando, pastor, eu ser paciencioso com alguém? Pense comigo assim, ó. Eu estou fazendo a minha parte, estou dando o meu melhor, pregando a palavra. Eu não posso me responsabilizar por atitudes que não dependem de mim. Por isso que Jesus disse, bate a poeira e siga. Por quê? Porque não dá para eu ficar carregando poeira de lugares que eu fui rejeitado. Não tem como eu insistir numa coisa que, peraí, até quando? Pastor, isso causa o quê? Isso pode causar um entristecimento, um esmorecimento, uma desistência, de você não desejar mais realizar a obra. Então, meu irmão, interceda por essa pessoa, ore por ela, mas não se aflinja, não seja atingido por essa discrepância, ou por essa intolerância, ou por essa rejeição, porque maior é a sua missão do que a sua rejeição, maior é a sua chamada do que a sua frustração. Então, em nome de Jesus Cristo, no trabalho, na escola, na rua, você, menina e menino, você vai doravante, punjante, crescente, e a obra de Deus será realizada por você, através de você, apesar das nossas crises e situações adversas, mas nós temos do Espírito Santo como nosso agente, como nosso Senhor, como nosso Consolador. Ele vai lhe capacitar, e em nome de Jesus, tua classe, teu setor, tua empresa, tua casa, tua família será alcançada pelo poder do Evangelho através de você. Tem gente que está recebendo isso aqui. Eu vou ministrar uma palavra pastoral, onde você chegar, anuncia mesmo, onde você chegar, tenha constância mesmo. Pastor presidente, eu quero orar agora, eu quero fazer essa oração no meio dessa ministração aqui, que meninas e meninos serão influenciadores onde eles estiverem. Os frutos do Espírito na sua vida será visto, relevará de comassúria, e alimentará muita gente no seu entorno, e esta juventude será um impacto para essa cidade, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, celebra com aleluia, celebra com glória a Deus. Eu creio nisso. Você tem experiência disso, eu tenho experiência disso, de ser constante, longânimo, suportando essas contrariedades e tendo posse desse poder do Espírito para a obra da evangelização. É tão interessante você pensar sobre a ação do Espírito, né? No Antigo Testamento. Isso daria conteúdo para uma explanação. O poder de ação do Espírito no Antigo Testamento.
E agora no novo, em Atos 2, um revestimento para que a igreja realizasse a obra da evangelização. Sabe o que é lindo nesse contexto todo? É que Deus, Jesus como queira, Ele não vai enviar a igreja ao mundo sem enviar o Espírito Santo à igreja. Ele vai encher a igreja do Espírito Santo para o envio ao mundo, a partir de Atos 1. Por isso que há Atos do Espírito, Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, ou até Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E veja lá, capítulo 28, a última palavra de Atos não é amém. Eu acredito nisso, que você é o Atos 29, eu sou o Atos 29. Aqui, a nossa história continua, a história do Pentecoste continua, a história do derramamento do Espírito Santo continua, e essa cidade, esta igreja, a juventude desse lugar, eu acredito nisso, serão cheias do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos voltar aqui. Longanimidade e depois benignidade. A benignidade é o amor demonstrado ou amor mostrado, mostrando compaixão. Irmão, olha que coisa interessante. A benignidade na vida do crente torna o testemunho do amor de Deus, porque esse crente, por onde ele passar, a benignidade, claro que esta virtude é evidenciada na vida da igreja quando existe o perdão, e esse pensamento se faz em virtude de o perdão ser um dos maiores desafios na vida cristã, porque provoca a abdicação do próprio eu. Se tem uma dificuldade nossa, é perdoar. Não, eu até perdoo, mas não me liga não. Eu até perdoo, mas não vem não. Eu não vim aqui falar sobre o perdão, mas Jesus dá uma aula sobre isso. Só você ir para a cruz, só assim, ó, tiro rápido, curto e categórico. Se Jesus te perdoou, quem somos nós de não perdoarmos? Outro dia até alguém disse assim para mim, um pastor amigo lá do nosso campo: pastor, o que a gente faz com o obreiro do perfil do Pedro? Eu falei, depende. E o que a gente faz com o obreiro do perfil do Judas? Eu falei, também depende, não sei onde é que você quer chegar. Você quer trabalhar o quê? A personalidade, o perfil, o que é? Não, por quê? Tem uns Pedro aí. Eu falei, tem. Tem um Judas aí. Eu falei, também tem. Então, pastor, eu falei, olha só, eu penso aqui bem rápido para a gente conversar assim. Então. Quando o Pedro vem para a restauração, Jesus trata. Agora, o Judas só não teve perdão por quê? Não veio. Aí falou, então o que a gente faz? Pois é, o Pedro você trata, o Judas você libera. O problema é que nós liberamos a traição do Judas, liberamos o Judas e não liberamos a traição do Judas aqui. Você vai ver Jesus tocar no nome de Judas, você vai ver Jesus falar de Judas depois? Aí sabe o que você faz? Não, fulano, liberei. Mas na próxima sentada de mesa que você tiver com outra pessoa, nossa, você viu fulano? Está aqui, ó. Libera, irmão. Perdoar. Deixa ir para o ar. Deixa embora. Se livra disso. Bem rápido aqui, em nome de Jesus agora mesmo. Você vai se libertar disso. Pastor Josué Gonçalves tem uma frase, eu ouvi isso na minha adolescência, quando o pastor Josué Gonçalves disse que perdoar, não perdoar, né, você viver esse rancor, esse ódio, é você almoçar com essa pessoa, jantar com essa pessoa, tomar café com essa pessoa, estar com ela sempre nos seus assuntos,
E aí tem gente que, e você sabe que o não perdão vira o ódio e depois a vingança. É você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Não, pastor, eu dou uns mantos aí, uns terra aí, mas conversa com o fulano lá não. Ó. Então, se você tem essas diferenças, é manhã de você dizer, ô irmão, eu perdoo. E perdoar não é moleza não. Deixa eu contar um negócio para você em 1 minuto. Não sei, eu acho que só eu que vivi isso. Eu vendi um carro para um pastor e ele pensou que eu doei. Não pagou. Eu cobrei uma vez, 2, 3, minha irmã está filmando, 4, 5. Aí minha esposa falou, amor, para, está fazendo mal. Só que ele não atendia mais. Eu ia falar assim, irmão, eu estou doando esse carro para você, miserável. Mas eu não atendia a ligação, e eu falei, aí eu fui orar. Falei, Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus, eu estou doando esse carro a partir de hoje para esse irmão. Irmão, isso foi em 2010. Não. Não tem 2 meses que eu estava pregando numa cidade, olha só, pregando numa cidade, aí minha esposa falou assim, amor, eu preciso fazer cabelo, nós estamos aqui há 2 dias, preciso fazer cabelo. Eu falei, minha filha, onde é que você vai aqui? Ela falou, peraí que eu vou te consultar. Achou um salão, você sabe como é que é a mulher, né, irmão? Achou um salão, falou, me leva lá, me leva no salão. E eu, GPS, não conhecia a cidade, parei em frente ao salão, estou lá esperando ela. De repente, quem vem na calçada? Eu falei, não, é um espírito. Aí eu olhei bem assim e falei, não pode ser. Aí o cara vem vindo. Aí eu falei, ô Tiniel, aquele cara ali que o papai contou a história do... Ô Tiniel, papai, pega ele. Agora, aí eu falei, pai, nós somos crente. Irmão, ô vontade de abrir o vídeo e falar, aleluia! Tem hora que o pastor desvia assim, rapidinho, depois a gente já volta de novo. Aí eu olhei ele passando. Passou. Falei, tô crente mesmo. Rapaz, eu senti umas asas assim, que eu estava sentindo um anjo. De ter, não, agora eu perdoei mesmo. E estou falando para vocês aqui agora. Isso é recente, empírico, comigo. Não é você dizer para alguém, você tem que perdoar, e não perdoa. Eu falei, meu Deus, fora as outras coisas do dia a dia, né? Mas isso aqui marcou. Amém? Tem alguém para você perdoar alguém aqui? Isso é fome. Quem está com fome aí? Ô Daniel, de novo, Jesus amado, vocês. Então olha só, benignidade, eu encerro aqui, a bondade, ok. Benignidade é o amor mostrando, né? Agora bondade. Bondade, a destreza do amor, ou seja, uma coisa é desejar o bem, outra coisa é concretizá-lo. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, ó, ai, tadinho, ai, meu Deus, mas não ajuda nada. Conhece alguém assim? Ah, você viu aquela irmã? Nossa, a roupa dela estava... E o seu guarda-roupa entupido de roupa, você nem usa, nem serve mais. Que bondade expressa, manifesta e executada é essa? Não é? E aí, é interessante isso, você falar como fruto do Espírito a bondade, que você pode dizer assim, eu estava comentando com o pastor ali, você pode dizer assim, mas fulano nem é crente e é bom. E agora, pastor, o que é que faz? Fulano nem aceitou a Jesus e é bom. Agora, ele é bom o quê? Ele é bom na natural.
Ele é bom porque ele é bom, bondoso. Agora, se alguém fizer alguma coisa mal para ele, como é que vai ser a reação? Ah, pastor, eu já não sei. Pois é, a nossa sabemos. Que quando alguém fazia alguma coisa má, o crente com o fruto do Espírito continua sendo bom. Tem alguém assim aí? A beatitude com beatitude, eu quero ver você ser bom. Quero ver você cumprimentar alguém assim, a paz do Senhor, mas saber que ela falou mal de ti ontem. Então essa bondade manifesta não é só na oralidade, mas é na concretização. Assim como somos convertidos, o Espírito Santo transforma a nossa essência má, tornando-nos pessoas boas. Eu gosto demais quando o proverbista Salomão diz na estrofe 14, o bondoso, ele fala sobre o bondoso, né? Que o bondoso será recompensado e o desleal recebe o que merece. Então, menino, cheio do Espírito Santo, você tem esse resultado, fruto. Quando Paulo conclui aqui sobre os últimos 3, quando ele diz fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio, a mansidão não significa lerdeza. Rapaz, por que você é lerdo? Não, eu sou manso. Não, nada a ver. E domínio próprio, só que fala sobre as imoralidades. Você pode ser líder na sua empresa, líder na igreja, pode liderar muitas coisas, mas se você não ter a autoliderança, você não lidera nada. Esse domínio próprio fala assim, posso, mas não quero. Tenha liberdade, mas eu não vou. Agora eu quero falar com você, nesses minutos que me restam, de uma juventude que tem fruto, essa manifestação, esse hábito, esse resultado, esse fruto do Espírito. Uma juventude evangelizadora. Sabe o texto que Pedro escreve na sua carta, capítulo 2, versículo 9, quando ele vem dizendo assim: nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Eu gosto disso, geração eleita. O povo adquirido aqui, o adquirido é do original grego peripoiesis. E essa palavra, fazendo uma exegese dela, peripoiesis significa lucratividade, um povo para lucratividade. Sabe o que isso implica dizer para nós? Como via de reflexão, que os céus investiu em mim para que eu tenha rendimento. O céu investiu em mim para que eu seja rentável, lucrativo. Para quê, pastor? Eu e mais um, trazendo sempre alguém, trazendo sempre uma pessoa, um jovem, uma menina, para o Evangelho, lucrando para o Evangelho, essa palavra mais mercantilizada, né? Lucrando para o Evangelho, trazendo as pessoas para Jesus. Agora, nós temos um agente. Enquanto Paulo trabalha na sua hermenêutica, na perspectiva pneumatológica para a edificação, o Lucas, como eu disse aqui agora há pouco, trabalha nessa via da evangelização. E talvez você, como foi dito aqui já pelos mestres no fórum, talvez você tenha essa timidez, tenha essa inibição, tenha esse bloqueio de ministrar, de falar de Jesus, anunciar a Jesus. Se você ler a partir de Atos 2, irmão, é uma intrepidez impressionante de receber de Deus a mensagem, a revelação. Leia meticulosamente Atos dos Apóstolos, você vai ver as viagens dos discípulos, as investidas em ambientes, a ousadia que eles tinham de falar do Evangelho. Eu acredito muito nisso, de jovens levantando em salas de faculdade, universidade,
quando oportunizarem alguma coisa e declarar: não, minha fé é inegociável, valores e princípios inegociáveis. Eu acredito nos dons do Espírito, eu acredito na manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero declarar aqui, meu irmão, uma palavra para os meninos e meninas que desejam, que anseiam esse exercício, né, público. Pastor, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus. Descerá do céu sobre nós, como quer o Espírito, um revestimento, e você vai sair daqui